Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do Só Concursos e Afins, um curso diferente porque realmente nós apostamos em vocês. Eu vou para um tópico que é realmente relevante e que das 10 questões que vocês encontram lá em uma prova, pelo menos 4 ou 5 estão relacionadas diretamente ou indiretamente a esses tópicos. Então eu vou prestigiá-los aqui. Só para recapitularmos, porque tem um tempo que nós estamos sem nos ver. Estava com muita saudade. Estava com crise de abstinência. Quantas classes gramaticais são relevantes para o nosso processo comunicacional? Quais são elas? O verbo e o substantivo. Vocês sempre falam substantivo e verbo. E aí eu falo, olha, a ordem não é substantivo e verbo, a ordem é verbo e substantivo, porque o verbo passa o que para nós? A informação. E é a informação que é essencial no processo comunicacional. Minha informação ela pode ser classificada como verbal ou nominal. Qual é o outro nome que se dá na gramática tradicional à informação? Predicado. Nós temos predicado verbal ou nominal. Identificar o tipo de informação que é passada, que é relevante. Porque nós temos uma informação que dá ideia de ação, acontecimento, fenômeno natural, posse, até necessidade. E essa informação será classificada como informação verbal. E aquela informação que indicar para mim um estado, ela vai ser chamada de informação nominal. Por que é importante avaliarmos isso? Porque o verbo da informação nominal, do predicado nominal, ele é classificado como verbo de ligação. Já o predicado verbal tem duas classificações para verbo. Quais são? Transitivo e intransitivo. E qual é o conceito mais importante para a língua portuguesa? Justamente esses. Saber o que é um verbo transitivo e o que é um verbo intransitivo. O verbo intransitivo, ele pede complemento? Pede complemento intransitivo? Não. E qual é a única classe gramatical que pode servir de complemento? Substantivo, palavra substantivada ou estrutura substantivada. Os transitivos, eles pedem um substantivo, o que pode ser identificado como o complemento verbal, batizado como objeto direto ou objeto indireto. Dessas classes gramaticais aqui, verbos e pronomes são as mais relevantes. O pronome, porque ele está para o nome de duas formas, ou ele pode acompanhar, ou ele pode substituir. E é sobre esse carinha que nós vamos começar a fazer a análise a partir de hoje. Eu vou trabalhar intensamente com pronomes nesta aula 3 de morfossintaxe e depois trabalho intensamente com pronomes também na aula 4 de morfossintaxe. E garanto para vocês, depois que terminarmos o pronome, vocês têm condições de finalizar bem, no mínimo, uns 75%, 80% de qualquer prova, porque é um determinado conteúdo que precisa de muitos outros conteúdos para serem compreendidos. Muitos desses conteúdos necessários nós já sabemos. É necessário a classificação do verbo como um transitivo e intransitivo. Aí eu pergunto para vocês, quem disser que não sabe, esse conceito, ele está sendo assimilado dos verbos transitivos e intransitivos? Não tem como não ser assimilado, porque todos os dias nós retomamos esse conceito. E é o conceito que vocês precisam levar durante todo o curso. Belezinha? Vamos lá. A parte de pronome está um pouquinho mais na sequência. Então, vocês vão ter que passar um pouco. Esses exercícios todos fizemos, não fizemos? Fizemos? Vejam só. De qualquer forma, tem essa aula gravada no portal, tá? Vejam só. Por que pronome é relevante? Porque ele se comporta para o nome de duas maneiras. Ou ele vai... O pró significa o quê, gente? Para. O nome faz alusão a substantivo. O pronome é aquilo que está para o substantivo de quantas formas? Duas formas. Ou ele vai a de acompanhar, ou ele vai S de substituir. Olha, é muito importante nós percebermos esse valor do pronome, porque dessa maneira nós compreendemos o que está nas gramáticas e o que está em determinados editais. Quando eles pedem classificação,
função e emprego dos pronomes. Emprego dos pronomes não é a mesma coisa de funções, porque se fosse, eles não iriam colocar numa sequência, numa listagem, iriam. O que é a ideia do emprego? Quando eu penso no pronome, eu tenho que primeiro agrupá-los neste tipo de emprego aqui. Ou ele vai ser empregado para acompanhar, ou ele vai ser empregado para substituir. Quando ele é empregado para acompanhar, ele dá um valor diferenciado ao substantivo. Rose, como assim? Se eu digo que eu tenho o meu piloto, é a mesma coisa de dizer que Tiala tem o piloto dela? Ó, é o seu piloto e o meu piloto. São os mesmos pilotos? Não, eu tenho uma modificação. Dizer que é meu, dizer que é seu, é qualificar, não é? É caracterizar. Por que o meu e o seu não são chamados, já que qualificam, por que eles não são chamados de simplesmente adjetivos? Porque o adjetivo ele não direciona para uma das pessoas do discurso. A primeira, aquela que fala, a segunda, com quem se fala, e a terceira, da qual se fala. Bonita é um adjetivo, mas bonita direciona para uma das pessoas do discurso? Não. O meu, o seu, o teu, o nosso, são termos que direcionam para uma das pessoas do discurso. E por isso que eu vou poder classificar como pronomes. Eles são pronomes porque estão acompanhando o nome e apontando para uma das pessoas do discurso. E eles são chamados de pronomes, por isso, adjetivos. Porque qual é a classe gramatical que caracteriza? Não é um adjetivo? Se um pronome está caracterizando, ele tem valor de um adjetivo, vai ser chamado de pronome adjetivo. Já se ele substitui o nome, no momento em que ele está substituindo o nome, ele vai ser chamado de quê? De nome. Ele vai ter um valor substantivo, que é quando ele substitui. A ESAF, quem aqui já ouviu falar, já fez prova da ESAF? Dá um medo danado. É um bloco. A ESAF ela costuma perguntar quantos pronomes adjetivos, quantos pronomes substantivos têm uma determinada construção. Eu quero que vocês identifiquem para mim quantos adjetivos e quantos substantivos, pronomes, eu posso ter aqui, eu tenho aqui na frase. Vi a minha vaga para o concurso publicada neste edital. Você viu a sua? Quantos pronomes nós temos aí? 2 pronomes? Qual é o primeiro pronome que vocês veem? É raro. Ah, é artigo. Hã? Vi é verbo. Não. Eu. Por quê? Que coisa, né? Eu tenho aqui a posição, uma posição que não está preenchida, mas que existe, não existe? E eu posso facilmente identificar qual é a palavra que está aqui, não posso? Porque, afinal de contas, o meu verbo mostra isso por meio de sua desinência. É o que nós chamamos de sujeito desinencial, sujeito elíptico ou oculto, como nós costumamos identificar. Então, o eu aqui é um pronome e ele está aí para acompanhar o nome ou para substituir o nome? Substituir, porque não é o eu. A eu não é a palavra. Eu é um termo que substitui a palavra. Então, este pronome, ele é chamado de pronome substantivo. No momento em que eu chamo este pronome de pronome substantivo, eu vou identificar que tipo de relação ele está introduzindo. Então, eu tenho que fazer uma identificação, nesse momento, semântica, tá? Quando eu digo eu vi a minha vaga, o eu está substituindo uma das pessoas do discurso. Está substituindo a primeira pessoa do discurso. Quando eu substituo uma das pessoas do discurso, eu tenho que dizer que este é um pronome
pessoal, porque ele substitui a pessoa. Eu tenho um pronome substantivo pessoal. Substantivo, porque o emprego dele é para substituir. Pessoal, porque a classificação dele é a classificação de pessoa do discurso. Deu para entender direitinho? Ok. Depois, aí sim, nós vamos encontrar o pronome minha, que está se ligando a qual palavra? Vaga. Caracteriza a palavra, não caracteriza? Então, eu posso dizer que este pronome está acompanhando para caracterizar o que eu vou poder classificar como pronome adjetivo, porque acompanha com o valor de posse. Adjetivo, porque o emprego dele é de acompanhante. E possessivo, porque a classificação dele é uma classificação de posse. Mas eu só faço isso mediante a identificação semântica. Belezinha? Vamos lá. Qual é o próximo? Neste. Reparem só. O eu substitui. E o minha se refere. Vocês percebem como é diferente? O minha acompanha a vaga se referindo à primeira pessoa do discurso. Não substitui, se refere a. O neste aqui é um termo que acompanha a palavra edital. E se refere à primeira pessoa do discurso? O pior que se refere. Se refere no momento em que neste significa dizer que existe uma aproximação com a pessoa. Então, a pessoa é o referencial. E quando eu apresento este, aquele, esse, eu estou dando uma ideia de aproximação. Diga. E está relacionado com a pessoa do discurso para demarcar justamente esta aproximação. Não está substituindo, está se referindo, ok? E é por isso que eu chamo de pronome, ele é adjetivo, porque de uma forma ou de outra está caracterizando, e ele é um pronome adjetivo com qual tipo de classificação? Aí vem o valor semântico. Ele está aí para apontar, para demonstrar posição, distanciamento, ok? Então, pronome adjetivo que eu chamo de demonstrativo. Eu tenho outro. Eu tenho o termo você. Você é um termo bem legal de se analisar. Por qual razão? Você está ocupando a posição da pessoa do discurso, não está? Então, eu posso dizer que é um pronome pessoal, não posso? Não posso dizer? É um pronome, se ele substitui a pessoa do discurso, eu vou dizer que ele é um pronome substantivo e ele tem um valor pessoal. Só que, o que acontece com este pronome? Ele não é um pronome pessoal como eu. Porque o eu não demarca, o eu, o tu, o nós, o vós, não demarca uma forma de tratar. O você demarca uma forma de tratar. Indica que o trato é íntimo, não é? Você tem, portanto, um pronome pessoal com valor de tratamento. Quando o concurso, não é o caso das meninas, normalmente não é o caso do que acontece para engenheiro, mas concursos ligados à Caixa Econômica, a uma área mais administrativa, são concursos que cobram correspondência oficial. E aí, quais são os conteúdos com os quais nós precisamos tomar cuidado com correspondência oficial? Pronome de tratamento, porque cada relação depende de um pronome de tratamento, beleza? O pronome de tratamento tem uma observação muito, muito importante. Tu
andas triste. Oh, perdão. Você andas triste. Está adequado? Não. Por que não está adequado? Porque todo pronome de tratamento, todo e qualquer pronome de tratamento, vai concordar na terceira pessoa. Pode não ser do singular. Depende aí se o termo está no plural ou no singular. Beleza? Apesar de o pronome de tratamento se referir a uma segunda pessoa, o você se refere à segunda pessoa. Mas mesmo sendo segunda pessoa, minha concordância é com terceira pessoa. Belezinha? Belezinha, né? Eu posso seguir direitinho? Ok. Não esqueçam dessa observação, não. Não. Não, eu não posso colocar tu viste a sua, porque o sua aqui é terceira pessoa. Se eu quisesse colocar o tu aqui, eu teria que colocar o tua aqui. E aí é uma relação também de concordância. Porque quando nós pensamos em concordância, nós pensamos sempre naquela concordância verbal. E não é a concordância verbal apenas, é qualquer termo que se relacione com o pronome de tratamento e tem que concordar com ele. A concordância é de terceira pessoa, do singular ou do plural. Belezinha? Belezinha? Vossa Excelência me dará, terá a vossa participação confirmada. Adequado? Pô, é chique pra caramba dizer que Vossa Excelência terá a vossa presença confirmada. Só que o vossa de Vossa Excelência é o pronome possessivo? Não, é uma locução que identifica um pronome de tratamento. E os pronomes de tratamento, eles concordam em terceira pessoa. Então, se eu tenho um pronome possessivo relacionado a esse pronome de tratamento, eu tenho que apresentar justamente com o sua e não com o vossa, porque vossa é segunda pessoa do plural ainda por cima, né? Esse sua aqui é um pronome de que tipo? Ele acompanha ou ele substitui? Ele substitui. Algumas pessoas pensam, pô, ele acompanha, porque aqui dentro existe a palavra vaga. Ok, aqui existe a palavra vaga. Mas eu pergunto, esta vaga aqui é a mesma vaga aqui? Porque vai rolar até briga, se for a mesma vaga. Não vai poder ser a mesma vaga, são vagas diferentes. Então, esse sua não está se remetendo à palavra vaga anterior. Este sua está fazendo alusão a um termo que não está escrito. Pode ser compreendido pelo contexto. Ele está aqui, portanto, substituindo. Ele é o que nós chamamos de pronome pessoal. Pessoal não, perdão. Pronome substantivo com ideia de posse. Aí, lá na prova, eles destacam o sua aqui e destacam o minha aqui. E aí colocam, ambos os pronomes são classificados como pronomes possessivos e têm o mesmo emprego. Tem o mesmo emprego? Não, o emprego deste é para acompanhar, pronome adjetivo, e o emprego desse é para substituir. Pois é, a gente não pode falar que tem a mesma classificação. Porque o emprego muda a classificação. Se ele disser idêntica à classificação, pronome possessivo? Não, porque eu tenho que saber que ele é um pronome adjetivo ou um pronome substantivo. Fazer essa classificação também é importante para saber a classificação final, entendeu? Aí depende muito do enunciado. Ambos são pronomes possessivos. Mas ambos têm idêntica classificação. Esse idêntica já é para deixar com o pé atrás, entendeu? Posso ir ou peraí? Posso ir?